agora. Que um pouco calor, mas não nosso olhar para fora. Às vezes eu vou te dar tudo certo. Eu vou dar um conhecimento assim para você, o teu olhar para o nova, eu já quero ter uma maneira para ele. Aí nós vamos falar com ele hoje. Só que lá não dá mais fácil. Exatamente. Aí. Ele faz um movimento que parece de mim. Obrigado, obrigado. Você tá ali atrás, ó. Nossa, até que ensinar a usar esse lugar aí. Já ganhou da coisa. Pensando a gente ficar aqui hoje, mas poderia vir aqui todo dia, né? Só que também é muito difícil a gente foi liberar quando a gente ir pra cá, hein? A aula ficou muito mais gostosa, muito mais dinâmica. Você se lembra que desde a sala eu falei pra você que nós estamos estudando hoje sobre escravidão? Sim. Você se lembra? Eu falei também que vai ter uns alunos aí que vão estar apresentando um trabalho, já da matéria adiantada para vocês, que eu passei para eles. Esses trabalhos já estão prontos? Hoje vocês apresentam com certeza? Sim. Ó, antes de tudo, eu quero saber se tem uma pergunta do trabalho. Vocês fizeram tudo? Sim. Ó, vamos continuar então. Eu não vou fazer chamada hoje. Hoje vocês estão liberados. Hoje, de quem faltou. Parece que faltou bastante gente hoje, né? Sim, bastante gente. Mas não tem problema não. É só para poder mesmo ficar chegado, é fim de ano já. Ó, eu vou explicar hoje sobre escravidão do índio. Em outra aula eu explico sobre escravidão do negro. Tá ok? Porque tem um pessoal que vai já dar uma introdução sobre o trabalho negro, quilombos e etc. Vários assuntos que eu passei para eles. Eu vou explicar um pouco sobre os estudantes do Brasil. Vocês já devem ter estudado no primeiro grau sobre os estudantes do Brasil, né? Mas eu vou trabalho indígena, que eu comi durante o descobrimento. Vou ficar em pé, que é muito mais fácil para você estar explicando. Pessoal, sobre o descobrimento do Brasil, é muito importante você estar compreendendo o que aconteceu. Eu vou ler um pequeno trecho aqui que quero que vocês prestem atenção. Pode. Eu vou começar aqui. Com a descoberta do caminho marítimo para as Índias e os grandes lucros trazidos pela viagem de Vasco da Gama, Portugal tratou de organizar o mais rapidamente possível uma nova expedição de 1500. No dia 22 de abril de 1500, a esquadra de Cabral chegava à ilha de Vera Cruz, que em 1501 chamou-se Terra de Vera Cruz, até que então, em 1503, passou a ser o Brasil. Então vocês podem perceber que quando Pedro Cabral chegou ao Brasil, ele não deu o nome imediato Brasil. Só depois de 3 anos que foi dado o Brasil. Você sabe por que foi dado esse nome? Não. Qual que era o principal comércio durante o descobrimento? O pau-brasil. Por causa da madeira chamada pau-brasil, foi dado o nome de Brasil ao nosso país. Eu vou continuar para vocês. Mas também tem uma curiosidade. Depois que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil dia 21 de abril de 1500. Mas só depois de 2 dias que ele foi manter contatos com os nativos da ilha de Santa Cruz, né? Que é chamado nessa época. Mas estando longe de pronunciar verdadeiro extermínio a que seriam submetidos os indígenas americanos, não foi do período da colonização, como também nos dias atuais, como acontece hoje, não é verdade? Uma pergunta aqui, professor. Pode falar. Qual era o principal objetivo dessa expedição? Gostei da sua pergunta, Fernando. Pergunta muito objetiva. Os principais objetivos dessa expedição eram estabelecer domínio sobre a parte do Oceano Atlântico, já pertencente a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas. Vocês estudaram isso durante o primeiro grau. Eu acho que vocês devem ter aprendido.
E eles possuem também terras, né, existentes nessa parte do Oceano Atlântico. E também dá continuidade às relações políticas e comerciais com o Oriente, iniciado por Vasco da Gama. Como muito Brasil, não é mesmo? Deu para entender mesmo? Alguém tem alguma dúvida? Além dessa perguntar? Pode perguntar. Qual foi a solução da fábrica dos portugueses? Português? Mas você está perguntando sobre o Brasil ou trabalho indígena? Trabalho indígena. Trabalho indígena? Só que ainda não comecei a explicar sobre o trabalho indígena. Ó, trabalho indígena. Você sabia que quando Portugal ele chegou no Brasil, ele começou a colonizar os índios. Ele pegava, dava contas, papel colorido, para no troco do trabalho pesado do indígena. Ele fazia isso para poder enganar o índio, e o índio ficava totalmente encantado com aquele papelzinho. E o pé trocava o trabalho dele por esse papelzinho. Só que anos passaram e o índio não ficou satisfeito mais com esses papéis. O que o índio fez? Ele começou a ficar revoltado por causa disso. Aí ele começou a falar, não, eu não posso trabalhar por causa disso aqui. Eles dão a mesma coisa pra mim. Eles começaram a liberar, e também tinha outro assunto, que era o trabalho do governo antigo, que também não podiam trabalhar, porque eles não se habituavam a esse tipo de trabalho, que era o índio tinha que se habituar e também ele tinha que se adaptar ao modo que eles tinham que trabalhar no estado, na agricultura. E eles eram livres, eles acostumavam a viver soltos. Outra coisa também. Pessoal, vocês entenderam esse desenho? Por que é a resumo que eu fiz sobre o trabalho indígena? Porque vocês já estudaram isso antes do primeiro grau. E eu acho que vocês entenderam mesmo? Não! Olha! Porque Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque foi bem rapidinho, foi uma passagem bem rapidinho. Ele terminando aquela pergunta que ela fez, você se lembra, não? Que você fez bem no começo que eu expliquei pra você? Que qual era a mesma pergunta? Quais eram... Qual foi a solução? Qual foi a solução adotada pelos trabalhos pelos portugueses, né? Olha, eles aumentaram a vigilância para impedir o abandono do trabalho. E depois a escravização pura e simples do indígena, que em pouco tempo se generalizou, se estabelecendo firmemente. E agora eu pergunto para vocês, se os portugueses fizeram isso, será que os índios não fizeram nada? Professor, os índios não fizeram nada? Fizeram sim, Dinaldo, mas infelizmente, pelo seu grande numérico, já pensou, era uma quantidade de índios muito grande que vivia durante essa época no Brasil, né? Mas ele tendo tanto índio, eles foram quase sempre derrotados pelas armas de fogo dos colonos. E eu também lembro que em 1570, o rei de Portugal decretou uma lei estabelecendo o seguinte, que se seria preso o índio que fosse preso em guerra justa. Ele estava, na verdade, tentando defendê-lo, mas com o pretexto escravizá-lo. O que eram as bandeiras? Ah, Thiago, bem lembrado. As bandeiras eram expedições que eram feitas no interior do Brasil de caça ao índio. Já pensou você, precisando de índio para trabalhar, sendo que não tem índio mais nessa região, o que você tem que fazer? Procurar por lugares, muito bem. As bandeiras também se propõem nos fatores importantes para a extensão do território brasileiro. Você sabia disso? Agora, eu quero saber quem vai ser o primeiro a explicar, a apresentar o trabalho que eu mandei fazer. Trabalho escravo? É sobre o trabalho escravo. Me explica, Fábio. Você estudou? Então, muito bem. Posso começar? Pode começar. Não quer café? Ah, não, assim, mas... Então, tudo bem. Bem, tudo começou assim. Hoje, com a exploração da costa africana, esse é o caminho para aqui. Em busca do caminho para as ilhas, prometiam os portugueses a captura em 1941, é um pequeno grupo de negros. Nos anos seguintes, o tráfico negreiro foi se tornando uma atividade sistemática e lucrativa. Os escravos aglutinados
a serviços domésticos e a produção de açúcar na Ilha da Madeira, né, que pega os Açores. Como sempre? Os traficantes moviam uma espécie de caçada. Eles entravam nas terras africanas, chegavam nas navios, perseguiam e fugiam seus objetos. Depois, com a valorização do escravo, os traficantes passaram a ser intermediários. Em vez de caçar diretamente os negros, eles passaram a comprá-los. Os próprios chefes das tribos africanas, os vendiam troca de cachaça, tabaco, bebida, etc. Recentemente, não eram todos os chefes das tribos que davam seus negros, que vendiam os negros. Nesse caso, os mercadores portugueses, eles se tratavam de guerra entre as tribos. Depois, procuraram tirar de cebola e trocar os prisioneiros. Como era o comércio de escravos? Sim. A situação atividade do Canal do Brasil estabeleceu estabelecimento de comércio, de esquema de comércio sendo lá entre a África, a Europa e a América. Aí que os portugueses seguiam para a África em busca de escravos, em busca de armas e atividades. Atravessaram o Oceano Atlântico e vendiam os escravos do Brasil, para depois retornarem a Portugal com os florais das brasileiras cheios de açúcar, tabaco e outros produtos de exportação. Então foram esses 3 milhões e meio de negros, de africanos, que foram trazidos ao Brasil como escravos. E se contar aqueles que morreram durante as viagens. Tinha com eles era jogador mais, o jogador mais. Mas eles também jogavam assim por causa de algum tipo de fiscalização, assim? Tem também, né? Que os ingleses lá quiseram acabar com a escravização, né? Aí se eles desse navio viram, o pessoal que estava lá, os portugueses, jogavam todos os... Pessoal, eles pegavam os negros e amarravam umas correntes na perna de cada um. E pegavam e jogavam primeiro, aí ia na sequência esse monte caindo pra dentro do mar. Que era amarrado assim, com uma corrente bem grande assim, com uma bola de ferro assim. Cada perna. Aí levava tudo pra baixo e levava afogado. Aí quando chegava os ingleses pra fiscalizar, pra ver se era um negreiro, chegava não tinha nadinha, eles brincavam. porque tá tudo lá no fundo, né? Já tava tudo morto. E como é que era a viagem? A viagem? A viagem era bastante desconfortável para os negros. Morriam direto, muitos morreram, milhares durante essa viagem. Além desse jeito de eles morrer, morriam por causa de doenças. Muitas doenças chegaram ao Brasil por causa dos negros, do meio de educação deles. Na época não existia educação para eles, né? Mas o saneamento, a limpeza nesse navio era muito pouca. Era higiene, muito higiene nessa navio. E por causa disso, várias doenças. Até hoje tem algumas doenças que dessa época se dão até hoje. Culpados, viam amontoados um em cima do outro, a alimentação era deficiente, pegávamos muitos doentes, muitos morridos. De grupo de 10, 4 pessoas chegaram para o grupo de cá. Acho que é só. Mais 40 além dos mortos, mais de 50 milhões de negros foram afetados por exposição. Muita coisa, 60 milhões. Já imagine, 60 milhões de negros foram arrancados da sua terra para outros países, eles, com certeza eles habitaram em outros países, aumentaram a população. E o valor teria projeto saudade das coisas. Os cães eram colocados adiante entre postos comerciais. Minuciosamente sondados pelos possíveis compradores. Os carros eram considerados cilindrados, eram uma mercadoria. Também eles se afetavam à organização social familiar dos escravos. Era comum as famílias de escravos já se separaram ainda do mercado, porque os compradores eles não compravam uma família, né? Compravam 5 diferentes famílias. Como era o lugar onde os escravos viviam? Bem, nas fazendas, os escravos viviam em habitações coletivas chamadas pesadas.
Essas habitações tinham um compartimento abafado, quase seja menos, para facilitar a vigilância dos guardas. Nessa situação, a honestidade era inevitável. Agora, o Fábio já terminou. Eu vou ser a última, hein? Eu vou ser a última. Tá bom. Esse saco, hein? Ó, pessoal, quem que vai ser o próximo a falar? Eu, professor, vou explicar sobre os quilombos. Pode explicar. Pode? Pode. Segundo a lei de Portugal, quilombo era toda habitação de negros que fugiam e passavam de 5 integrantes. O quilombo não foi um fenômeno isolado na história do Brasil. Pelo contrário, levantamentos feitos identificaram quase uma centena de quilombos. Amor, em quais regiões localizavam os quilombos? Havia quilombos e praticamente quase todas as regiões eram quase Minas Gerais, hoje em São Paulo, hoje no Amazonas, hoje em Alagoas e hoje na Bahia. E sua existência nem foi registrada pela história, mas o fato de saber a existência deles nos permite saber como foi a difícil luta deles contra a escravidão. Fernando, vocês dois são do mesmo grupo? São do mesmo Lopes? É porque eu estava falando uma coisa, eu fui colocar ela, eu não entendi. Eu para vocês? Mas como vai faltar hoje, né? Dos quilombos, eles praticavam a agricultura, produzindo alimentos que necessitavam. Eles desenvolviam pequenas habitações de roupas, instrumentos, móveis e trabalho. A justiça dessas comunidades era muito severa. O adultério, o roubo e o homicídio eram punidos com a morte. O que coordenava as expedições excessivas eram as autoridades coloniais, ou seja, os senhores de engenhos e os governadores. Em 1668, afirmaram uma reunião perpétua contra Palmares. Dos holandeses aos portugueses, vários governos sucederam-se na então capitania de Pernambuco. Durante o século XVII, e todos eles, os quilombos de Palmares, enfrentaram-se com Brasília. A destruição de Palmares só ocorreu em 1695, graças à colonização do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Fernando, ela e ela conhecem esse grupo? Ó, segundo grande, só que as pessoas que faltaram? Faltou bastante, né? Isso é o trabalho de vocês, hein? Logo essa pequena visita, eu quero saber, como que terminou a escravização? Alguém sabe? Pode falar, pai. Ficou ali a hora que guiada pela Princesa da Terra. No ano de 13 de maio de 1920. Viu, pessoal? Já está acontecendo. Tchau.